Olá, meus amores, tudo bem com vocês? E aí, como vocês estão? Estão bem? Passaram bem esses dias? Tudo tranquilo? Olha lá, hein? Espero que sim. O papo de hoje é sobre um item que pra mim é indispensável no universo da maquiagem. Afinal de contas, eles são os meus instrumentos de trabalho. A gente está falando sobre os pincéis. Mais especificamente sobre os pincéis de olhos, porque é sobre eles que nós vamos falar hoje. Hoje eu quero mostrar para vocês 4 modelos, 4 tipos de pincel para olhos que são essenciais de você ter aí na sua necessaire. E com eles você vai conseguir seguir qualquer tutorial que você encontrar por aí e vai fazer qualquer tipo de olho. Vai dar certo, amiga. Agora vai dar certo. Então pega na minha mão e vem comigo. Que o pincel é essencial para você fazer uma bela maquiagem, isso não é segredo para ninguém, não é verdade? Mas você sabia que existe um pincel para cada função? Ou melhor, cada pincel tem a sua verdadeira função? Você está usando o pincel certo para a função certa? Porque muitas vezes você segue um tutorial, às vezes até o meu mesmo. Você segue e não consegue fazer do mesmo jeito, alguma coisa sempre dá errado, ou o esfumado não fica bom. Você já parou para pensar que às vezes o problema não é você? Pode ser a ferramenta que você está usando. Sabia disso? Se você tentar fazer determinada coisa com um pincel que não tem nada a ver para aquilo, pode ter certeza, você não vai conseguir. Não vai dar certo. Até eu que sou maquiadora, que tenho um treinamento, que tenho já essa vivência de fazer maquiagem, treino o tempo todo, não vou conseguir. Porque existe o pincel certo para cada função. Então, vou te mostrar 4 pincéis que são essenciais de você ter aí. Você tendo esses 4 tipos de pincéis, você vai conseguir fazer qualquer maquiagem. Já pega aí, tá? Caderno e lápis ou caneta para você anotar as dicas, porque tá cheio de dicas esse vídeo. E o primeiro deles são os pincéis de esfumar. Eu estou aqui com 4 modelinhos diferentes, mas que na verdade, em suas essências, eles são iguais. Eu vou te mostrar o que eles são iguais. Não importa, tá? Pode ser pincéis de cerdas naturais ou cerdas sintéticas. Ultimamente você vai encontrar mais pincéis de cerdas sintéticas mesmo. A diferença dos pincéis de cerdas sintéticas de agora para os que eram feitos antigamente, lá atrás, tem muita diferença. Os pincéis de hoje em dia estão uma infinidade melhores do que eram antigamente. Antes você batia o olho aqueles pincéis com aquelas cerdas duras, horríveis, que não esfumava nada, parecia uma lixa no seu olho. Praticamente não existe mais, amor. Agora você só vai encontrar esses pincéis super macios. É claro, né? Vamos comprar de marcas boas. Eu sempre gosto de usar Macrylan, Ruby Rose, tem uns aqui também da Kiss New York. Então procure umas marcas que sejam boas. Não vamos usar esses muito xing-ling aí não, porque pode ser que você ainda encontre uns lixinhas por aí, certo? Mas voltando à nossa aulinha sobre pincéis de esfumar, eu disse que em sua essência eles são a mesma coisa. Por quê? São pincéis de cerdas longas. Vocês podem ver. São pincéis de cerdas longas, cheios, eles são bem cheinhos. E eles têm uma coisa super importante em comum. Eles são super macios. Eles vão ter diferenças entre eles? Vão ter diferenças. Esse daqui eu tenho mais ovalado na ponta, tá vendo? Esse daqui já tem um topo mais redondinho. Já tem um topo mais reto, um corte mais reto em cima, mas é bem grandão. E esse também é mais ovalado na ponta e é menorzinho, ele não é tão espalhado. Então existem vários tipos de pincéis de esfumar. Você só vai precisar o quê? Achar o que seja certo para o seu tamanho de olho. Você precisa ver o espaço que você tem para esfumar. Quanto menor o espaço, menor o pincel. Quanto maior o espaço, maior o pincel. Sempre se baseie mais pela pálpebra fixa, tá? Quando você for esfumar o seu côncavo, sempre vai subir para a pálpebra. Então veja, se você tem bastante espaço de pálpebra fixa, pode usar um pincel maiorzão, que não vai ter problema da sombra, ela não vai subir tanto até chegar lá na sua sobrancelha. Já se você tem aquela sobrancelha mais baixinha, um espaço de pálpebra menor, opte pelos pincéis de esfumar menorzinhos. Depois, com o tempo, vocês vão ver que eles servem para outras funções também, além de só esfumar, tá? Uma coisa que eu sempre digo aqui, que eu sempre gosto de ter um pincel de esfumar limpo, sem produto nenhum, apenas para dar o acabamento no esfumado. Se você prestar atenção
Nos meus tutoriais vocês com certeza vão ver eu falando sobre isso. Vou dar um acabamento aqui no esfumado. Eu só venho só na bordinha do esfumado com um pincel limpo. Então, às vezes, vale a pena ter mais de um pincel de esfumar na sua necessaire, tá? Lembrando que todas as dicas que eu dou aqui é pensando na automaquiagem, tá? Então, é sempre o mínimo. Não precisa ter 1 milhão de coisas para você fazer algo que você vai fazer em você mesmo. Combinado? Então, esses são os primeiros pincéis. Pincel de esfumar. O segundo pincel indispensáveis de você ter aí na sua necessaire são os pincéis de aplicar sombras. O que são os pincéis de aplicar sombras? Esse pincelzinho aqui, ó, que tem as cerdas mais curtas, ele é fofinho, mas não é tão espalhado. Ele tem a cerda mais curta, um pouquinho mais firme, mas ele é fofinho ao mesmo tempo. Ele é ótimo para aplicar a sombra. Quando você quer aquela sombra mais concentrada, você vem só aplicando a sombra e depois vem com o pincelzão de esfumar, esfumando as bordinhas. Ele também serve para esfumar a sombra abaixo dos cílios inferiores, sabe, para fazer aquele olhão bonito, também serve. Ele é ótimo também para esfumar o lápis na linha d'água, esfumar o lápis para fazer aquele delineado esfumado. Então aqui tem várias funções, é por isso que eu digo, é indispensável ter esse pincel também aí na sua necessaire. Por isso que ele é o segundo da nossa lista. O próximo pincel que é indispensável é o pincel de sobrancelhas, é aquele pincelzinho que é duplo. De um lado ele é chanfrado, fininho, e do outro ele é uma escovinha. A escovinha serve para quê? Ela serve para pentear a sobrancelha na hora de fazer a correção. Ela serve para separar os cílios. Sabe quando você usa aquela máscara de cílios que já está um pouquinho mais velha, que deixa os pelinhos, os cílios tudo grudadinho? Com a escovinha você consegue pentear e separar bem os seus cílios. Vai ficar aqueles cílios bem bonitos, separadinhos. Já o lado chanfrado vai servir para quê? Para correção da sobrancelha, seja com gel ou com sombra. E vai servir também para fazer um delineado. Gente, quem tá aprendendo a fazer delineado, usa esse pincelzinho chanfrado aqui. Você vai ver. Você vai conseguir fazer seu delineado finalmente. Ele é ótimo para fazer delineado, ele encaixa perfeitamente no olho. Ele é ótimo também para fazer aqueles delineados gráficos, sabe? Quando você precisa de algo mais preciso, aquele traço mais preciso, seja para fazer um delineado, para fazer um traço, seja para o que for, esse é o pincel ideal. Você vai ver, vai mudar a sua vida ao usar esse pincel. E para fazer a correção da sobrancelha, você sempre vai usar o lado chanfrado e a escovinha para pentear. E antes de a gente ir para o número 4, eu quero dar uma dica bônus usando esse pincel escovinha. Sabe quando você está aplicando a máscara de cílios e dá aquela borrada que suja assim a pele de máscara de cílios? Não se desespere, nem precisa pegar o demaquilante, pelo amor de Deus. Espera secar, continua fazendo a sua maquiagem, espera secar bem. Quando estiver bem sequinho, você vem com esse pincel aqui, escovinha, limpo, tá? Sem produto nenhum. E limpa assim, ó. Só varre em cima da onde estiver sujinho. A sujeirinha vai sair, ela vai praticamente desmanchar. Vai sair e você vai ficar com a sua maquiagem intacta, sem precisar refazer nada. E a dica de pincel número 4 é o pincel língua de gato. Esse mesmo. Aqui eu tenho 3 modelinhos dele. Um menorzinho, um médio e um pouquinho maior. O pincel aqui é a evolução daqueles pincéis que tinham esponjinha na ponta, você lembra? Esse daqui, ó. Lembra desses pincéisinhos de esponjinha que vinha em toda a paleta Xing Ling que você comprava? Pois é, o pincel língua de gato nada mais é do que a evolução desse pincel. Esse pincelzinho aqui, ó, terrível. Esse daqui é a evolução dele e você pode usar para mais coisas além desse daqui. Esse pincel é aquele pincel perfeito para aplicar corretivo em regiões mais delicadas, mais pequenininhas, tanto nos olhos quanto na pele também no rosto. Por exemplo, tem aquela espinha pequenininha, você vai aplicar um corretivo colorido, você vai lá bem pontual em cima daquela espinha ou daquela manchinha. Você pode aplicar o corretivo nas olheiras, você pode usar esses pincéis também para aplicar pó, para selar pequenas regiões. Ele é ótimo para esfumar lápis na linha d'água. É ótimo também, sabe para quê? Aplicar glitter. Glitter, pigmento nos olhos. Ele, por ter assim essas cerdas mais juntinhas, né? São cerdas, geralmente são cerdas sintéticas mesmo. Elas têm as cerdinhas mais juntinhas.
que é ótimo para você pegar o pigmento e aplicar nos olhos. Perfeito também. Eu tenho mais uma dica bônus para vocês, que, usando esse pincelzinho língua de gato. Sabe quando você tá fazendo aquele delineado bonitão e dá aquela erradinha, dá uma borradinha, ou ele fica um pouquinho torto e você precisa dar uma apagada para arrumar? Não se desespere e esqueça o cotonete ou demaquilante. Pegue um pincel desses, língua de gato, o menorzinho que você tiver, e pega hidratante facial. Você vai lá, coloca, passa um pouquinho de hidratante e vem apontando o seu delineado. Você vai ver só, vai ficar lindão e nem vai ficar aquele buraco, se você, como acontece quando você passa o demaquilante, que arranca a base, sabe? Não vai acontecer isso, pode ter certeza. Testa e depois me fala. Agora me diz, todas essas dicas, vale ou não você clicar aí no valeu demais? Não sei se você sabe, mas tem um botão novo aqui no YouTube. Você arrastando aí, primeiro, é claro, não esquece de curtir, né? Se inscrever, caso você não seja inscrito, porque acho difícil, né? Depois de ver tudo isso, todas essas dicas, você ainda não ser inscrito, faz favor, né? Então vamos lá, se inscreva, ativa o sininho para receber as notificações e arrastando aí para o lado tem um botão valeu demais. Se você acha que essas dicas valeram a pena, clica no botão valeu demais, que, é claro, a Mazinha aqui vai gostar muito. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, um grande beijo e até a próxima. Tchau!